assim, março do ano passado, há um ano atrás, nós começamos alguns cultos e as minhas mensagens eram gravadas aqui e nós voltamos a este local após, né, essa piora da pandemia. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas, nada escapa do seu controle. E como foi dito no início do culto, nós estamos aqui dessa maneira porque o governo pede, até por uma questão de segurança também, né, a situação está muito complicada com relação ao Covid, mas eu fico feliz quando eu vejo vários irmãos que agora estão em suas casas, talvez em volta da TV, do celular ou do computador, acompanhando esse momento para juntos nós louvarmos a Deus, nós orarmos e nós também ouvirmos a sua palavra. E eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo, lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós leremos do versículo 6 até o versículo 9. 1 Pedro 1, de 6 a 9. A palavra diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor e Pai celestial, obrigado por esse tempo, obrigado pelo tempo de louvor que nós tivemos, obrigado a Deus por todos aqueles que estão agora em suas casas, sentados, ouvindo a Tua palavra, nesse tempo em que o mundo passa por dificuldades, o Brasil passa por dificuldades. E quantos corações, ó Deus, nesse momento estão com medo, ansiosos, as suas lutas, as suas dificuldades, mas essa pandemia que tanto nos assola. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso coração para que possamos entender as maravilhas da Tua lei. Fala com a gente, ó Deus, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, hoje nós estamos na nossa terceira mensagem nessa série que nós começamos nessa epístola de 1 Pedro, que é Estrangeiros com malas prontas. Estrangeiros com malas prontas. E a mensagem de hoje é alegria por tão grande salvação. Alegria por tão grande salvação. E nós temos visto que num tempo de extrema perseguição, sofrimento e dor, o apóstolo Pedro, ele inicia a sua carta com uma doxologia. O que é uma doxologia? É um louvor a Deus pela sua grandeza e pela sua majestade. E ele nos apresenta o motivo desse louvor dos versos 3 a 9, escrevendo uma única frase no grego. Ou seja, em nossas versões, no caso português, é necessário nós colocarmos divisões, porque senão nós não vamos entender aqui, mas é uma única frase de louvor ao nosso Deus, do versículo 3 até o versículo 9. E na mensagem anterior, nós vimos que os peregrinos, que são os crentes, eles desfrutam de uma esperança viva. No versículo 3 diz que nós temos uma esperança que é viva, ela é baseada na ressurreição de Cristo. Mas não somente isso, eles desfrutam de uma herança guardada por Deus a nós, que é indestrutível, porque tudo aqui
que nós temos como herança, ou de bens, ou seja, o que for, vai se acabar. Mas Deus nos guarda uma herança que é indestrutível, e também nós temos uma proteção inviolável. Enquanto nós estamos caminhando aqui neste mundo, rumo à terra prometida, quando nós estaremos com o nosso Deus na eternidade, nós somos guardados, nós somos protegidos pelo poder de Deus. E após Pedro falar desta tão grande salvação, ele diz no versículo 1, nisso, no versículo 6, como nós lemos aqui, nisso vocês exultam. Ou seja, essa parte aqui do versículo 6, ela está ligada ao que nós aprendemos dos versos 3 a 5. E Pedro, ele usa como se fosse um link agora, porque ele vai começar a falar das provações que nós passamos aqui neste mundo como peregrinos. E ao iniciar a fala sobre as provações, primeiramente, Pedro se volta para a eternidade, a nossa tão grande salvação, como nós vimos dos versos 3 ao verso 5. E esta salvação, ela deve nos trazer exultação, quando ele diz aqui, nisso vocês exultam. Essa palavra aqui, exultação, ela era usada para falar de um júbilo, de uma alegria e de uma exaltação espiritual. Logo, essa exultação só pode ser experimentada por aqueles que foram salvos, por aqueles que estão em Cristo, por aqueles que foram regenerados, sendo algo comum nas suas vidas. Tanto que esse versículo ele poderia ser traduzido da seguinte maneira: nisso vocês devem sempre exultar. Ou seja, quando nós olhamos para a tão grande salvação que nos foi dada, essa esperança viva que nós temos, a herança que nos é guardada, que é indestrutível, e a proteção divina até nós pegarmos na eternidade, nós exultamos a Deus, nós glorificamos a Deus. Ou seja, olhar para a glória, olhar para a vida eterna, nos ajuda em nossa caminhada como peregrinos. E hoje nós vamos continuar nesta longa frase, que vai do versículo 3 até o versículo 9, mas o foco agora estará na alegria que advém de tão grande salvação. Alegria esta, mesmo em meio aos sofrimentos. E aprendemos que, primeiro ponto, os peregrinos desfrutam de uma fé inestimável. Os peregrinos desfrutam de uma fé inestimável. Versículo 6, a parte B, e o versículo 7 diz assim: ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pedro, ele vai falar aqui sobre a preciosidade da nossa fé, dizendo o quê? Que o Salvador leva a todos a quem ama, através das provações, para refinar a sua fé. E ele vai nos ensinar a ter uma perspectiva correta diante das provações e também entendermos o seu propósito. E nós aprendemos aqui o que aqui? A perspectiva correta das provações. Primeiro, é que as provações, elas são temporárias. Ele diz aqui, ainda que agora, por um pouco de tempo. Quando Deus permite que os seus filhos passem pela fornalha, ele mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. Para muitos, as provações, elas passam. Por exemplo, às vezes pessoas estão desempregadas, passando por situações, e de repente essa situação ela passa. Quando a pessoa passa a ter um emprego, ela passa a ter uma vida melhor. Para outros, uma doença que é curada, talvez um tempo grande aí de provação, ou alguma perseguição em que alguns passam e depois não estão passando mais, além de outras questões. Porém, já para outros, como
respondeu, a minha graça te basta e não te... Mas nós precisamos entender o quê? Precisamos entender que a nossa vida, ela é breve na nossa caminhada aqui neste mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a vida? Vocês são como a neblina que aparecem por um pouco de tempo e depois se dissipam. Quando Calvino estava explicando sobre esse texto, ele diz o seguinte: por mais severo que os males venham a ser, a duração da presente vida não passa de um breve momento comparado com a eternidade. Por isso, não importa o quão grandes sejam as nossas provações e a sua duração, elas são insignificantes à luz da eternidade. Mas um dos grandes problemas que nós enfrentamos na atualidade é de um cristianismo triunfalista. Sim, há momentos em que Deus vai nos livrar das nossas provações, dos nossos problemas, mas muitos não serão livres. Muitos peregrinos, eles vão trilhar e chegará o momento da provação em que eles vão morrer. E quando eles morrerem, somente assim, eles estarão livres da provação quando eles estiverem na eternidade com Deus. Queridos, em nenhum lugar na Bíblia nega a tristeza na vida do cristão. Mas a Bíblia, ela nos ensina como a sofrer e como a expressar a nossa tristeza com esperança. Mas, olhando ainda a perspectiva correta, nós vemos também que as provações, elas são variadas. A palavra, Pedro vai dizer o seguinte, que todo tipo de provação, e essa palavra todo tipo aqui, ela significa multicolorido. Imagine várias cores. Mas a mesma palavra também é usada em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Múltiplas aqui é o mesmo que todo tipo. E da mesma forma que as provações, elas são variadas, elas são múltiplas, elas são de todos os tipos, a graça de Deus também é. Um comentarista disse o seguinte: nossos problemas e contratempos podem ser multicoloridos, mas também o é a graça de Deus. Não há cor na situação humana que a graça de Deus não seja capaz de enfrentar. Não importa o que nos esteja fazendo a vida, na graça de Deus encontramos força para enfrentar essa situação e vencê-la. Há uma graça para enfrentar cada prova e não há prova que não tenha a sua graça. As provações, elas são variadas, mas também as provações, elas são necessárias. Porque o texto vai dizer o seguinte: devam ser, outras versões diz que é necessário. Talvez aqui é um ponto em que nós não gostamos de pensar ou de ouvir que seja necessário nós passarmos por provações. Nós vivemos numa sociedade onde Deus, ele é tratado como Deus é amor, e o Deus que é amor muitas vezes exclui o sofrimento que nós passamos, deixa de lado todo o sofrimento. Mas Pedro afirma aqui que os cristãos, eles experimentarão aflições segundo os sábios propósitos de Deus. Deus conhece o seu povo, ele conhece cada um de nós, e em sua infinita sabedoria e de acordo com os seus propósitos, ele sabe o momento necessário, o momento em que deve provar o seu povo. Não tenho dúvidas. E esse momento que nós estamos passando agora, de pandemia, em que nós temos que fechar as nossas igrejas, nós estamos sendo provados por Deus também. Mas com qual propósito Deus faz isso? O propósito das provações é refinar a nossa fé. Mais uma vez, ele diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé
vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O apóstolo Pedro, ele contrasta a fé com o ouro. E segundo ele, a fé é mais preciosa do que esse metal tão valioso, pois o ouro, ele é perecível, ele se perde, ele pode ser roubado, mas a fé não. Pedro explica que o sofrimento cristão, ele é um fogo purificador por meio do qual nossa fé ela é testada. E assim como o ouro, ele é colocado sobre o fogo para que suas impurezas sejam retiradas, a nossa fé também, ela passa por provações, ela passa pelo fogo para que as impurezas sejam retiradas. E muitas vezes, a nossa fé está fraca, ela está vacilante, ela está impura. Logo, é necessário a prova para que ela seja refinada. Então Deus, em sua soberania e nos seus eternos propósitos, Ele permite ou Ele coloca o sofrimento sobre a vida do seu povo. Mas as provações, elas são variadas. E Deus sabe qual usar para nos refinar. E diante dessas dificuldades, então eu posso olhar para Romanos 8 e entender um pouco mais quando diz o seguinte, no versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas a nossa fé está sendo refinada. Deus age em todas as coisas para quê? O texto continua, para nos moldar conforme o caráter de Cristo. Olha o versículo 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No Oriente, os ourives, o ourives, ele deixava o metal derreter até ser capaz de ver o seu rosto refletido nele. Aquele era o momento correto de tirar o metal do fogo. E da mesma forma, o Senhor, Ele nos mantém na fornalha do sofrimento até refletirmos a glória e a beleza de Cristo em nós. Queridos, a nossa fé é preciosa para Deus. Ela tem um valor inestimável. Foi Ele mesmo quem a nos deu. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, ou seja, a fé não vem de nós, mas ela é um dom, ela é um presente de Deus. A nossa fé ela é inestimável. Foi Deus quem nos deu a fé. E em nossa caminhada, provações são colocadas na nossa vida para crescermos, e elas são variadas. Significa o problema que você enfrenta, o problema que eu enfrento, e tantos outros problemas que nós passamos. Mas eu fico pensando, parece que para alguns nunca passa algumas questões. Nunca passa. E um autor vai dizer o seguinte, o Risby, ele diz o seguinte: quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. Se nos rebelamos, Ele reinicia o relógio. Mas se nos sujeitamos, Ele não permite o sofrimento além do necessário. Passar pela prova implica em todo o processo necessário até sermos aprovados. Passar pela prova implica em todo o processo necessário até sermos aprovados. Tiago diz isso, lá em Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Olha o que ele diz: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Mais uma vez ele abre o leque aqui, diversas provações. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz
produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A perseverança, ela deve ter ação completa. O que significa? Início, meio e fim. Por isso, todo o processo é necessário até sermos aprovados. E como que nós somos aprovados? Com a imagem de Cristo em nós. Eu pergunto para você, como que você tem reagido diante das provas? Qual tem sido a sua ação? Você tem sido reprovado? Você tem agido conforme a palavra de Deus diz? E muitas vezes nós estamos brigando com Deus. Nós estamos repetindo na escola de Deus. Mas nós precisamos ser aprovados na escola de Deus. Segunda lição. Os peregrinos desfrutam de uma alegria indizível. Versículo 8 e 9 diz assim: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Queridos, nem tudo na vida cristã é sofrimento, e nem sempre nos sofrimentos não significa que nós não podemos experimentar alegria. Esses cristãos aqui, a quem Pedro escreve, como nós já lemos, eles estavam passando por vários tipos de provação por causa do nome de Cristo. Olha que interessante. Eles sofriam por alguém que eles nunca tiveram a oportunidade de ver. Porém, mesmo sem nunca terem visto a Jesus, eles o amavam, e isso era uma demonstração viva da bem-aventurança que Jesus disse a Tomé, quando ele diz o seguinte lá em João 20, versículo 29, bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que não o viram, mas creram. A fé, ela possui também os seus próprios olhos, mas são de tal natureza que elas penetram o reino invisível de Deus. Agora, meus queridos, reparem o seguinte, essa fé aqui, ela não é uma fé simples, ela não é algo frio, mas ela é algo sobrenatural, que acende no nosso coração o amor para com Cristo. E através dessa crença e este amor, Pedro vai dizer o seguinte aqui, que eles creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Eles não apenas amavam a Cristo sem o ver, mas a fé deles era tão forte e forte o suficiente para trazer a eles uma alegria indizível e cheio de glória. Pedro, ele andou com Jesus. O apóstolo Pedro, ele foi testemunha da majestade de Cristo. Nós vemos isso no Monte da Transfiguração, quando ele vê Jesus conversando com Moisés e Elias, ele vê a majestade, ele vê a glória de Cristo ali na Transfiguração. Mas agora ele vai dizer o seguinte, que aqueles ali, aqueles leitores, eles nem viram a Cristo, mas eles exultam nele com uma alegria indizível. E indizível significa algo que não pode ser expresso, algo, não existem palavras humanas para expressar esta alegria. Mas também é uma alegria gloriosa, ou seja, uma alegria que vem do céu. É a alegria que vem do céu, antes de estarmos no céu, experimentada agora em comunhão com Cristo que não vemos. É possível o peregrino, em sua caminhada, experimentar uma alegria que não tem explicação com palavras humanas, enquanto ele está na sua caminhada aqui neste mundo. Nem sempre é fácil se alegrar com as circunstâncias da vida. Nem sempre é fácil. Nós passamos por várias lutas, por várias dificuldades, mas podemos experimentar
o seguinte: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O alvo da fé significa a maturação da nossa fé, pois a cada prova que somos aprovados, nós vamos sendo moldados conforme o caráter de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz que nós vamos sendo moldados de glória em glória, conforme a imagem de Cristo. Mas, o que significa então quando ele diz a salvação das suas almas? Significa a salvação final com todas as suas bênçãos. Pedro aqui, ele não está dizendo que vamos sendo purificados para sermos salvos. Mas ele vai dizer o seguinte, que a nossa fé vai sendo amadurecida e a salvação final é a plena posse de todas as suas bênçãos, ou seja, as bênçãos dessa mesma salvação. É a posse das bênçãos. É o dia que nós vamos chegar no céu e nós vamos ter a posse de todas as bênçãos da salvação final. Queridos, que testemunho! O apóstolo Pedro, ele havia andado com Cristo, ele viu a sua glória, mas ele fala de irmãos que não viram a Cristo, mas que criam nele, se alegravam nele, de tal maneira que não existe palavras humanas para expressar esta alegria. Mas nós também não vimos a Cristo. Ele não está aqui entre nós em carne e osso, mas isso nos faz pensar o seguinte: como está a nossa fé? Como que está a nossa fé? Eu posso dizer que eu amo a Cristo sem nunca o ter visto. Eu posso dizer que eu já experimentei dessa alegria que não pode ser expressa com palavras humanas. Mas, infelizmente, muitos diante da prova mostram que a fé que eles dizem ter não passa de uma fé superficial. Na parábola do semeador, Jesus disse que a semente que cai no solo rochoso, onde a terra era pouca, ela logo brotou, mas quando o sol saiu, ela não resistiu porque não tinha raiz. E Jesus explica que essa semente se refere àqueles que recebem a palavra com alegria. As pessoas que recebem a palavra com alegria, entende, puxa, olha que legal, Jesus, a salvação, a igreja, mas quando a aflição chega, eles não resistem porque não têm uma fé genuína. Infelizmente, essa pandemia, muitos têm se afastado, tanto da comunhão como dos trabalhos da igreja. Eu pergunto, como está a sua fé? Como está a sua fé? Nós estamos passando por um momento crítico, mundialmente, e também no Brasil. A situação ela está difícil em vários aspectos. Vários. Mas provavelmente você já foi infectado pelo Covid, ou conhece alguém que já foi infectado pelo Covid, ou com certeza já ouviu, ou tem algum amigo ou algum ente querido que faleceu por causa do Covid. Quantas pessoas neste momento estão sofrendo? Quantas pessoas estão sem esperança quando estão sendo entubadas sem saber se irão voltar? Imagina o horror para alguém ouvindo a notícia de que precisa ser entubada, porque é o único meio para tentar salvar a sua vida. Mas ela sabe que ela pode não voltar. E muitas vezes ela não pode nem dar um abraço no seu parente, no seu filho, na sua esposa, no seu marido, no seu pai, na sua mãe. É um momento crítico. Mas hoje eu ouvi algo que me fez ficar emocionado. E algo,
fez ficar emocionado, que foi o momento em que o cantor, o irmão Lázaro, estava sendo entubado por causa do Covid. Nesse momento que ele estava sendo entubado, ele estava cantando com um sorriso no rosto. Cantando com um sorriso no rosto. E eu fiquei pensando, só o cristão é que pode experimentar dessa alegria, que não tem palavras humanas para expressar, que é uma alegria indizível e também gloriosa. Para quem não sabe, ele faleceu terminando a sua peregrinação aqui neste mundo. E ele foi recebido pelo Pai, como ele sempre cantava, ainda bem que eu vou morar no céu. Queridos, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós somos estrangeiros e nós precisamos estar com as nossas malas prontas. A vida é um sopro, a nossa vida ela é frágil. Nós estamos caminhando, mas como peregrinos, nós podemos desfrutar de uma esperança viva. Como peregrinos, nós podemos desfrutar de uma herança indestrutível. Deus está guardando algo para nós no céu. Como peregrinos, nós temos uma proteção inviolável. Em nossa caminhada aqui, nós somos protegidos por Deus. Como peregrinos, nós temos uma fé inestimável. Ele prova a nossa fé e Ele torna a nossa fé cada dia mais pura e nos torna cada dia mais parecidos com Cristo até o dia em que nós vamos para a glória. E como peregrinos, nós temos uma alegria indizível, que apesar de ainda não estarmos lá, nós podemos experimentar de uma alegria do céu, uma alegria gloriosa. Eu pergunto como que está a sua fé. E se você também é um peregrino. Se não, busque a Cristo. Dobre os seus joelhos aí da sua casa, aonde você está. Entregue a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa ter uma esperança viva, uma esperança de que um dia você vai poder morar no céu. Baixe sua cabeça para orar. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo aqui, pela tua palavra, por esse momento em que a gente pode estudar sobre a nossa peregrinação, ó Deus. Obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá uma fé e o Senhor cuida da nossa fé. O Senhor purifica a nossa fé. E no meio disso tudo o Senhor está de olho, o Senhor está cuidando de nós. Mas também eu quero te agradecer por esta alegria que nós podemos experimentar. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, visita a tua igreja. Traz desta alegria no meio do teu povo, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão cansados, daqueles que estão sem esperança, ó Deus. Derrama desta alegria que só pode existir em Cristo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, visita o teu povo. Tenha misericórdia de nós. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos louvar a nosso Deus por mais um